Boa noite, vamos conferir os títulos das principais notícias. Oficiais das Forças Armadas na Reserva e na Reforma são promovidos. Maria das Neves confirma candidatura às eleições presidenciais de 2016. Temporal provoca estrago nos cabos da EMAI. Mau tempo faz estrago na comunidade de Abate, na região autónoma do Príncipe. Boa noite. O Presidente da República, Manuel Pinto Costa, promoveu esta quarta-feira 16 oficiais das Forças Armadas na Reserva e na Reforma. A cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Palácio do Povo ficou marcada pela ausência do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe e do Governo. Fazem parte dos oficiais promovidos 5 tenentes-coronéis patenteados de coronel, 9 majores promovidos a tenentes-coronéis, sendo um a título póstumo, e 2 capitães que ascenderam a major. Depois de receberem as suas novas patentes, os oficiais foram convidados pelo Presidente da República para um pequeno banquete numa das salas do Palácio Presidencial. Entretanto, a cerimônia de patenteamento de militares na Reforma e na Reserva, realizada na manhã desta quarta-feira no Palácio do Povo, ficou marcada pela ausência de várias entidades, nomeadamente do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, do Ministro da Defesa e do Mar, e igualmente do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Tal ausência ficou a dever-se, segundo o gabinete de imprensa do Primeiro-Ministro, ao facto do Supremo Tribunal de Justiça, na sua versão Tribunal Constitucional, ter considerado expressamente de inconstitucional e ilegal, no seu acórdão número 28/2015, outros atos desta natureza promovidos pela Presidência da República. A. Declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade das normas constantes nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto número 5/2014, de 12 de julho, por vedação do disposto nos artigos 98º, linha F, e número 1 do artigo 100º da Constituição. B. Declarar a ilegalidade das normas nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto número 27/2014, de 25 de novembro de 2014, por violação do dever de processamento das promoções nos termos da linha G do artigo 48º da Lei de Defesa Nacional e o número 5 do artigo 48º do Estatuto dos Militares, por não ter sido consultado o Conselho dos Chefes Militares, segundo o artigo 46º, linha G, pela não convocação do Conselho Superior de Defesa em data prévia à deliberação do Conselho de Ministros, conforme dispõe o número 1 do artigo 24º da Lei de Defesa Nacional, violações que atentam contra os princípios fundamentais estruturantes da especialidade jurídica da Organização de Defesa Nacional e que justificam a excepcionalidade do regime jurídico de promoção dos militares na reserva e na reforma. C. Manter os efeitos materiais já produzidos. Em entrevista à imprensa, o membro do Conselho Superior da Defesa Nacional, Coronel João Bexigas, congratulou-se com a promoção dos antigos colegas. Esta decisão do patenteamento dos oficiais na situação de reserva e reforma que foram promovidos a postos respectivos faz parte, primeiramente, de um reconhecimento, de um comportamento de qualquer um deles no seu tempo de passado, na sua contribuição. Portanto, é uma decisão superior e nós reconhecemos, e acho que eu pessoalmente sinto satisfeito pelo facto de ver estes elementos como meus antigos companheiros de luta
para ascenderem a esses postos imediatos. Portanto, é a satisfação que eu tenho, pessoal, sobre a volta disso tudo. De resto, foi uma decisão superior e nós temos que respeitar e cumprir. Uma decisão superior que, no entanto, não respeitou o acórdão número 28/2015 do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. Maria das Neves confirmou ter enviado uma carta aos partidos políticos com assento parlamentar solicitando apoio para ser candidata às eleições presidenciais deste ano. Deputada do MLSTP-PST e vice-presidente da Assembleia Nacional afirmou que irá candidatar-se como independente para as presidenciais deste ano, esperando para tal contar com o apoio dos partidos políticos com assento parlamentar. Nós queremos aproveitar a sua presença aqui neste fórum para tentar esclarecer ou tirar algumas dúvidas com relação às próximas eleições. Doutora candidata? Com base nas crescentes palavras de encorajamento e de apoio que tenho tido, provenientes dos vários quadrantes, quer ao nível interno, quer ao nível externo, tenciono de facto apresentar a minha candidatura nas próximas eleições presidenciais. Para o efeito, remeti uma carta a todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, manifestando a minha intenção e solicitando tanto os seus apoios. O que espero, portanto, vir a obter este apoio não só dos partidos políticos, quer com assento parlamentar, quer sem assento parlamentar, mas também da sociedade civil organizada e das demais forças vivas da nação. Vai concorrer então como independente? Tenciono, portanto tudo está ainda em termos de intenção, tenciono concorrer como independente, mas claro, pedindo apoio a todos os partidos políticos, já o fiz, já pedi ao MLSTP, como também remeti a carta a todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, manifestando esta intenção e solicitando o apoio. Quer dizer que essa decisão definitiva vai depender, a formulação dessa candidatura vai depender da decisão dos partidos políticos, não? Estou a ponderar sobre tudo isto. O temporal que se fez sentir na noite de ontem por todo o país provocou estrago no cabo de média tensão da IMAI. O incidente aconteceu na zona de Nova Moca e colocou várias zonas às escuras. Entretanto, a IMAI está a trabalhar duramente para solucionar o problema. Devido ao temporal que se fez sentir na noite de ontem, um cabo de média tensão que alimenta a rede elétrica da IMAI ficou danificado. Por causa desta situação, o país viveu um apagão que, no entanto, a IMAI já está a resolver. Lamentavelmente, com essas enxurradas de ontem, a árvore, um proprietário quis matar a sua árvore, logo injetou um produto no pé da árvore e com aquele temporal embateu no nosso fio e levou abaixo 4, 5 vãos de fio, partindo de travessas também. E pelo facto do acesso ser muito difícil, não podemos levar os meios móveis para lá, tinha que ser homem e a pé. Desde esse momento, a empresa de água e eletricidade tem envidado esforços no sentido de resolver o problema. Segundo o diretor-geral, a empresa de água e eletricidade já conseguiu resolver parte deste problema e espera concluir o trabalho até amanhã. Envidamos todos os esforços. Durante o dia de hoje está-se a trabalhar para resolver esse problema. Nós pedimos encarecidamente aos nossos consumidores e clientes as nossas sinceras desculpas. Tudo vamos fazer para resolver o problema o mais rapidamente possível. Tudo indica que amanhã o problema estará resolvido. Hoje não, porque o acesso é difícil, conforme ele estava a dizer, os carros não dão. Só vamos até uma dada altura e depois temos que ir a pé e temos que levar uma travessa às costas. A travessa partiu, temos que trazê-lo para soldar e aquilo escurece muito cedo. Mas há condições para se resolver o problema, né?
E tudo indica que sim, já se identificou, já se diagnosticou o problema, estamos a trabalhar naquilo, amanhã, todo dia vamos resolver o problema. Até hoje já conseguimos resolver o problema até São José já tem energia, mas de São José adiante, que é para uma câmara para alimentar a nossa televisão, ainda não. O diretor-geral da EMAI também falou sobre as dificuldades energéticas que o país tem estado a viver. Mário de Souza explicou que a situação deve-se ao fato da produção energética do país não satisfazer a demanda. Nós hoje, com as mudanças climáticas, o país está muito quente. Os nossos grupos ressentem, nós também pessoalmente na nossa casa ressentimos. E do período de 18 horas a 21 horas, toda a gente chega a casa, toda a gente precisa de energia. É neste momento que o nosso consumo, ou a nossa produção, aliás, não satisfaz a demanda. Não satisfazer a demanda, nós fazemos a gestão do pouco que nós temos. Entretanto, todos os esforços estão a ser envidados no sentido de se resolver o problema. Jogadores da seleção nacional chegaram ao país. Na região autónoma do Príncipe, o mau tempo que se fez sentir na tarde desta terça-feira deixou destruída 2 casas na comunidade de Abade. Abade é uma comunidade ao sul da Ilha do Príncipe e que dista a 7 km da cidade de Santo Antônio. Com uma população a rondar pouco mais de 3 centenas de habitantes, tem como principal atividade econômica a agricultura e a pesca. É aqui onde, na tarde desta terça-feira, mau tempo, acompanhado de chuva e rajadas de vento forte, deixou vários estragos. Esta residência, que se encontra por debaixo desta árvore, é onde os irmãos da Igreja Adventista do 7º dia reúnem-se nas suas atividades religiosas. Ficou destruída pela tempestade, com 11 pessoas no seu interior. E nós estamos aqui no encontro de uma reunião da igreja. Estamos aqui cerca de 11 pessoas aí dentro. Então, de repente, essa chuva quando começou, continuamos a nossa reunião normalmente, mas de repente nós só sentimos que algo estranho estava a acontecer. Pensamos no vento e de repente aconteceu isso que como está aqui, e nós na altura nem sequer demos conta que era a árvore que tinha caído por cima da igreja, porque o vento era muito forte e a chuva também era muito forte. Tivemos tudo dentro da igreja, então com madeira caiu e foi momento de susto. Cada um tinha que correr para salvar, né? E por isso é lamentável essa questão. Moramos aqui, isso é a mão de Deus. O que estão a ver aqui, primeiro é Deus. É bom nós confiamos em Deus em tudo, nossa vida, enquanto nós temos fôlego da vida, né? Então, quando isso aconteceu, que caiu essa madeira em cima da igreja, tentamos sair, até que um irmão caiu choque, que a energia de lâmpada caiu. E cada um começou a sair, quem saltou de janela saltou. E então, quando eu saí, que eu reparei com isso, eu saí corrida. O pastor do referido templo lamenta a tragédia e deixa este apelo. Agora, nós lamentamos sim a nossa igreja que foi destruída, porque é muito dinheiro que se gastou aqui na construção desta igreja, e do estado que ela está tem que ser demolida toda para recomeçar novamente, comprar novos materiais e começar nova construção. Isso é algo que vai ter que se gastar muito dinheiro, e nesse momento confesso que como igreja aqui nós não temos esse valor para reconstruir a igreja. Mas esperamos que nosso Deus pode nos enviar bênção, e também com a ajuda de algumas pessoas que estarão dispostas a nos apoiar, nós agradecemos também por esse gesto. Na mesma comunidade, Domingos da Silva foi um outro lesado com esta viragem do tempo. Viu ser levado pelo vento a sua casa em construção e já em fase de acabamento. Aqui era uma casa de 3 quartos, 2 salas e uma despensa e uma varanda ali. Nada restou e tudo foi destruído, e assim como está e que todos estão a ver. Eu apelo a quem tiver boa vontade que dê uma mão para eu ver se eu consigo recuperar o prejuízo que eu tomei. Mau tempo acompanhado de chuvas e rajadas de vento forte a fazer estragos na comunidade de Abade, Ilha do Príncipe.
A São Músicos, a Associação dos Músicos Santomenses e a ILP-CPLP, Intervenção Latina na CPLP, assinaram na tarde de ontem o acordo de cooperação. O acordo visa, entre outros, apoiar financeiramente a Associação dos Músicos Santomenses e cooperar em todo o processo de organização das atividades oficiais da Ação Músicos. A CPLP é uma associação que visa promover o intercâmbio cultural entre os povos da América Latina e dos países da CPLP. A ONG, que surgiu há um ano, tem a sua sede em São Tomé e Príncipe e está a disseminar-se pelo mundo fora. A associação, que já assinou acordo de parceria com instituições moçambicanas no domínio cultural, estará brevemente em Cabo Verde com o mesmo objetivo. É neste sentido que esta associação rubricou na tarde desta terça-feira um acordo de parceria com a Associação dos Músicos Santomenses. O acordo visa apoiar a Ação Músico em todos os seus atos públicos, bem como financiar as atividades desta associação. Esta parceria, portanto, para nós é uma porta aberta, porque, como sabe, portanto, é um continente com outro continente, portanto, a América Latina tem um objetivo, portanto, você encontro de culturas, não é? Para nós é uma força grande. E nesta parte aberta podemos, a partir dali, desenvolver atividades, não é? No caso que em termos, já estou a pensar um bocado alto, em termos de formação, em termos de capacitação dos membros da Ação Músicos. E depois o outro lado financeiro, que é o apoio financeiro, não é? O apoio financeiro, sabe que nós dependemos muito do apoio, nós não temos, nós não somos uma organização... Somos uma organização que depende da cota dos membros, então qualquer que pretende apoiar quando o projeto for bem definido, para nós é importante. Para além de apoiar financeiramente a Associação dos Músicos Santomenses, com esta parceria, a ILCPLP espera fazer parte de todo o processo organizacional das atividades da Ação Músico. Este protocolo que nós acabamos de assinar junto à Ação Músicos vem no intuito de poder divulgar ainda mais a Ação Músico e as ações da Ação Músicos além fronteira, porque trabalhamos na vertente cultural em várias áreas. Portanto, estou a referir a ILCPLP, tem as suas ações em várias áreas ao nível da cultura e, portanto, a música é a cultura e é nesta vertente que nós decidimos celebrar este protocolo de forma a cooperarmos e poder divulgar cada vez mais as ações da Ação Músicos além fronteira e o próprio, portanto, o nome da associação, que é de bastante importância para a cultura além fronteira. O presente acordo tem vigência para um ano, mas poderá ser renovado. A Seleção Nacional de Futebol regressou hoje ao país depois de efetuar o jogo deprimente frente à Seleção de Líbia, a contar para a qualificação do CAN 2017, a ser disputado no vizinho Gabão. O São Tomé e Príncipe perdeu frente à Líbia por 4-0. Depois de ter perdido com a sua congênere da Líbia por 4-0 no jogo a contar para a quarta jornada do Grupo F do CAN 2017, a delegação desportiva santomense regressou esta quarta-feira ao país. Segundo o porta-voz dos jogadores, alguns constrangimentos também influenciaram nos resultados obtidos no Cairo. No decorrer do jogo nós fizemos uma primeira parte digamos, muito boa. Conseguimos o objetivo, que era manter o jogo 0-0. Na primeira parte a equipa conseguiu fazer isso, mas já na segunda parte houve alguns momentos em que nós falhamos na parte defensiva e a seleção da Líbia foi mais inteligente e aproveitaram os nossos erros e conseguiram finalizar. Mas do resto, devo dizer que foi um bom jogo. É pena nós termos perdido, mas temos ainda mais 2 jogos, que é o jogo de Cabo Verde e Marrocos, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. E quais foram as dificuldades que Uma das grandes dificuldades foi a nossa partida.
Desde Santo Tomé até a chegada ao Cairo, nós tivemos muitos problemas que condicionou muito o estado de espírito dos atletas. Até chegar ao Cairo foi uma das causas. Não sabemos o porquê da organização, como foi feito as coisas, mas passamos por alguns maus momentos durante a viagem. Foi um bom jogo que nós jogamos bem durante os 45 minutos. Nos outros 45 minutos nós entramos mal no jogo, por isto sofremos o primeiro gol. Chamei concentração total à equipa, mas a equipa não conseguiu concentrar, depois voltamos a sofrer o segundo, e assim foi, e saímos penalizados, mas poderíamos até fazer melhor. Na segunda parte não conseguimos fazer, agora temos que levantar a cabeça, continuar a trabalhar para que futuramente possamos fazer o melhor. Na próxima fase do apuramento para o CAN 2017, a realizar-se em Gabão, São Tomé e Príncipe irá defrontar-se com Cabo Verde e Marrocos. O Ministério da Educação, Cultura e Ciência, através da Direção do Ensino Básico, promoveu esta quarta-feira um seminário para os novos docentes. O seminário visou capacitar a classe em ética e deontologia. O seminário decorre sob o lema Acelerar o desempenho educativo do docente. Ser profissional docente deve ser de teoria prática. Por isso, esta formação tem como objetivo unir estes novos docentes do ensino básico com ensinamentos no âmbito pedagógico. São novos professores que entraram neste ano letivo. E no início do ano letivo, como sabe, fazemos sempre uma formação com os professores, principalmente os professores novos, dar-lhes algum suporte pedagógico para aguentarem o ano letivo. E foi trabalhado alguns temas, como por exemplo a ética deontológica. Mas durante as visitas que se têm feito no terreno, os supervisores, os orientadores pedagógicos, nós notamos que há alguns professores que não estão a colocar em prática aquilo que aprenderam sobre a ética deontológica. Também há alguns professores que, mesmo colocando em prática, mas que têm muito a ideia infantil ou de vinda do liceu como estudante, assumir aquela responsabilidade como professor tem que estar. E nós sabemos, há estudos feitos de investigadores da educação que falam sobre essa transição de ser estudante e ser professor. São novas professoras do ensino básico que começaram a lecionar pela primeira vez e que não conhecem ainda a forma de ser e de estar na escola. E para esses novos professores que realmente saem do liceu e que não conhecem ainda, não estão habituados à maneira de ser, de estar na escola e como professor, assumindo, estando deste lado, enquanto no liceu estavam do outro, é complicado e nós por vezes entendemos. Não podemos começar só a exigir, a castigar ou a punir, sem nós darmos outro suporte. Tratamos de dar. Temos como lema acelerar o desempenho docente, que é um lema do Ministério da Educação, acelerar o desempenho docente. Então, como acelerar o desempenho docente se nós temos professores que ainda sentem essas dificuldades? É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Um seminário importante para os professores iniciantes. É importante porque, como nós somos os iniciantes a dar aulas, nós não temos aquela experiência assim como os outros professores têm. Então, com eles que já são experientes, então vamos nos passar aquela experiência que eles têm, de forma que nós possamos trabalhar muito bem no terreno. Um seminário organizado pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência, através da Direção do Ensino Básico. Estes professores novos estão cá para uma pequena formação, porque já estão a trabalhar, já tiveram uma primeira formação, um primeiro seminário nos sábados quinzenais. Tem a ver precisamente com as questões práticas de ensino, e hoje nós vamos falar de questões deontológicas que têm a ver precisamente com a forma como eles vão trabalhar e a questão da responsabilização na atividade docente. Qualquer formação serve para despertar o próprio interesse do próprio professor, enquanto professor,
Isso que ele deve saber precisamente o que ele vai transmitir para os alunos. Ele, ao saber o que vai transmitir para os alunos, ele está contribuindo para a melhoria, para a aprendizagem deste aluno do seu dia a dia. Ingressaram no sistema de ensino básico neste ano letivo 117 professores novos. Este seminário de algumas horas decorreu no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe e serviu para debater assuntos ligados à ética deontológica. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Todos, boa noite, com a promessa de voltarmos amanhã com mais informação.